A gente viu nessa eleição todo mundo discutindo que é a democracia, mas assim, a democracia começa em casa, né? Começa na empresa onde eu trabalho. Então, assim, essa equidade de gênero é fundamental. Hoje, quantas mulheres, na verdade, elas estão à frente das famílias, né? A gente tem números também em pesquisa divulgados sobre isso. Então, é fundamental, não só mulheres, né? Transgêneros, enfim, todo mundo merece respeito e isso gera uma sociedade digna. Eu sempre atuei como advogada no mercado financeiro, que é um mercado que vocês sabem que é um mercado difícil para mulheres, machista ainda. E há uns 10 anos eu me casei, mudei para o Rio de Janeiro, eu sou paulistana, e minha vida mudou completamente. Eu saí, deixei de ser advogada, comecei a trabalhar com meu marido no mercado financeiro ainda, mas fazendo investimentos, olhando para o mercado e aprendendo sempre também muito os valores do Pedro, enfim, com quem eu me casei, o Pedro Alberto Fischer. E o Pedro era uma pessoa também muito generosa, então esses valores se cruzaram. Ele sempre tinha esse olhar para o próximo e tal, mas ele não acreditava muito na forma estruturada de fazer filantropia no Brasil. Infelizmente, o Pedro faleceu, ele teve um câncer cerebral e foi muito rápido. E nesse período eu fiquei pensando, falando assim, o que eu posso fazer para homenagear o Pedro? E daí nasceu o Instituto Beja, para estruturar essa filantropia e fazer, enfim, essa coisa da ação generosa e da escuta se materializar de uma forma organizada. Quando a gente criou a nossa teoria de mudança, pensando nas nossas ações, o que a gente queria ser, o que a gente queria fazer, o que a gente quer fazer, veio muito, muito forte essa questão que eu acho que é uma questão filantrópica que tem por finalidade principal, a grande missão é diminuir a desigualdade social, fazer com que as pessoas tenham acesso às mesmas informações, à mesma educação, sistema de saúde e tudo. Então, olhando para essa falta de dignidade humana que a gente vive, foi muito no sentido de fazer com que as crianças tenham acesso a uma educação de qualidade. Esse era muito um olhar do Pedro. O Pedro não se conformava. Ele falava, é tão fácil, a criança só precisa de orientação. Quando ela olha para a gente, é o que ela pede. Então, se a pessoa que está no outro lado não consegue orientar, fica muito difícil a interlocução e ela cresce num ambiente desestruturado. Eu acho que se não tiver um investimento de impacto, olhando com sustentabilidade para o desenvolvimento das regiões, com criação de emprego digno, com estudo, escola para as crianças, enfim, educação, saneamento, e também não tiver uma filantropia colaborativa com o olhar de todo mundo para as mesmas causas, vai ser difícil combater essa desigualdade. Então, a primeira causa que nós escolhemos foi educação infantil, e confesso para vocês que no começo, muito sem recorte, porque eu não tinha essa experiência. Então, primeiro eu criei um instituto e depois eu fui adquirir experiência, eu não tinha experiência antes. Então, e também ainda não tenho, então estou aprendendo, estamos numa fase de aprendizado. A segunda causa escolhida é muito uma causa minha, que eu acho que eu vim desse mercado financeiro machista. E também acho inadmissível uma mulher ser violentada, acho inadmissível a gente ainda lidar com um tema tão primordial e de uma forma tão, enfim, jurássica, né? Como é que alguém ainda bate em alguém desse jeito ou violenta verbalmente? Então, trouxe muito essa causa como minha. A gente viu com a pandemia as pessoas com mais de 50 anos perderem seus empregos e sem chance de retomada, porque não estão prontas para outras coisas, enfim, mais tecnológicas talvez, que o mercado demande. Então, a terceira causa é geração de renda para pessoas com mais de 50 anos. E é claro que as causas vão se cruzando. Então, em determinado momento, provavelmente eu vou olhar causas para mulheres com mais de 50 anos, porque eu estou olhando mais para a equidade de gênero. E uma quarta causa, que não é uma causa tão clara assim, mas ela é uma causa tangencial e ela pega todas as frentes, que é a saúde mental. Porque eu acho muito difícil uma pessoa que sofre abuso a vida inteira, ou até uma criança que não cresceu numa família estruturada, ou uma casa com recursos e tal, é difícil você exigir que essa pessoa seja protagonista da própria vida. E eu ouço muito as pessoas falarem isso, assim, com uma naturalidade, mas eu fui protagonista da minha vida, por que esse não se vira, sabe? Não é assim, né? Tem que dar umas ferramentas para as pessoas, ajudar.
Tem um projeto Ilhas do Rio, é um projeto que tem um braço de educação ambiental para crianças. Eles têm uma peça teatral que é a Batalha da Natureza. As crianças elas se vestem dos bichinhos do mar e eles levam isso para as escolas das comunidades e tal. Então a gente tem esse apoio. A gente apoia o projeto Herê na Maré com alfabetização. A gente se juntou ao Alana para desenvolver 2 filmes que tratam de questões de mulheres também, de violência contra a mulher. A gente entrou numa filantropia colaborativa com a Fundação José Luiz Egídio Setúbal e com o Fundo Mali para apoiar um projeto do IPTI no Nordeste, que é o CRIA, que vê desde o pré-natal até os 7 anos de idade da criança, alimentação, saúde mental, todo tipo de recurso, com construção de escola em Pedra Furada, que é uma das comunidades com IDH mais baixo do Brasil. A gente busca muito projetos colaborativos. Eu acredito que a filantropia colaborativa é capaz de, junto com o Estado, terminar com os problemas. Tem uma pesquisa da McKinsey, se eu não me engano, que se as mulheres fossem tratadas com equidade, geraria mais de $1 trilhão para o PIB a mais. Então, esse é um dado concreto que existe. E eu não tenho a menor dúvida de que, enfim, o bem-estar, a saúde mental das pessoas, a realização traz um ambiente melhor de convívio, que isso impacta para todo mundo. A desigualdade racial no Brasil é estrutural, como a gente sabe. Eu acredito no sistema de cotas, eu acho que precisa ter, porque a gente vive com essa desigualdade, numa questão estrutural, mas eu também acho que essa filantropia colaborativa devia pegar a questão racial e a questão de gênero como uma questão de prioridade hoje no Brasil. Não acho que devia ser em segundo plano. Eu ouço muito o filantropo falando, mas é porque o meio ambiente, é porque se a Terra acabar, vai acabar, mas a gente vai se acabar antes da Terra acabar, porque as pessoas não se respeitam, então movo mundos para isso acabar, assim, não... E tinha no Pedro todo o apoio para isso, então a gente tem, enfim, pessoas ao redor de todas as cores e raças, tem um refugiado que trabalha com a gente, negros, enfim, mulheres, e acho que a diversidade é fundamental, ainda mais num país que se chama Brasil, né?